Boa noite, me chamo Antônio Carlos e esse fato aconteceu comigo foi no ano de 2016. Na época eu tinha 26 anos, estava desempregado e minha esposa estava grávida. Nada ia bem para nós. Morávamos de aluguel e pela falta de pagamento, o proprietário da casa já tinha nos dado prazo para entregarmos a casa. Eu andava de um lado para o outro atrás de trabalho. Não me importava, seja que fosse eu faria. Foi então que consegui um trabalho temporário em uma funerária. Eu trabalhava na área de ornamentação e tamponamento e organização do local para o corpo ser velado pelos familiares. E foi numa dessas ocasiões que algo muito estranho aconteceu. Trabalhávamos em dois, eu e mais um amigo, e tínhamos recebido uma ligação de uma família que estava encomendando nosso trabalho para daqui 15 dias. O que sabíamos era que um senhor conhecido por todos como Jeremias estava com pouco tempo de vida. Esse senhor tinha sido desenganado pelos médicos. Então, a pedido do próprio Jeremias, os médicos o liberaram para passar seu tempo de vida em casa, com a família. Quando faltava 2 dias para que os 15 dias chegassem, a família entrou em contato e me comunicou que seu Jeremias tinha falecido. Esperamos por alguns minutos. Um dos familiares iria chegar para acertar tudo conosco e também nos acompanhar até o local. E tão logo resolvimos tudo, preparamos o carro funerário e fomos até a casa. O corpo desse senhor seria preparado para ser velado em sua própria casa a pedido da família. Seu Matias, irmão de Jeremias, era quem acertou conosco e estava voltando conosco até a residência. Acredito que todos vocês sabem como fica o clima. Pesado, falta palavras e a conversa não flui. Todos estávamos quietos no carro. A única coisa que eu sabia é que a família morava em uma área rural e o corpo seria velado em casa. Então Matias, um senhor que aparentava ter próximo a 55 anos, puxou conversa conosco. E tão logo ficou mais à vontade, tomei a liberdade de perguntar para ele o que levou seu irmão ao falecimento. Seus olhos encheram de lágrimas e por um pequeno momento o silêncio tomou conta de todos novamente. Me desculpei. Ele me olhou e falou: meu irmão sempre foi um homem muito saudável, nunca fez mal a ninguém, nenhum animal e nenhuma pessoa. Mas em sua vida ele guardava para ele um grande segredo, que somente ele e a nossa mãe sabiam. Então ele começou a nos contar que toda a sua família abandonou as terras que tinham, por causa de uma maldição que caiu sobre eles. Meu pai era um homem que muito pouco se importava com a família, judiava muito de minha mãe e vivia em bares e prostíbulos. E foi numa dessas aventuras que ele se enrabichou com uma mulher, muito mais nova que a minha mãe. Essa mulher foi tirando tudo que meu pai tinha, uma pequena fazenda, carros e até a nossa própria casa. E quando descobriu que minha mãe estava grávida, atentou contra a vida de minha mãe, mas não conseguiu fazer o que queria. Foi então que certa noite, na noite em que meu irmão nasceu, algo muito estranho aconteceu. Uma carta foi colocada por baixo da porta, e nessa carta tinha escrito que minha mãe, a partir do dia do nascimento do meu irmão, não teria mais paz. Ficamos sem entender por um bom tempo, mas não demorou muito para que a nossa casa começasse a ser visitada quase todas as noites, por uma fera que se esgueirava pelas paredes da casa, pelo lado de fora. Aquilo bufava. Minha mãe nos contava que era possível ouvir os dentes dessa fera se batendo de raiva. As paredes da casa começaram a aparecer arranhadas. Aquilo urinava em todos os cantos, e o cheiro que levantava era horrível. Foi quando meu tio tomou a frente de tudo e tirou minha mãe e meu irmão da casa,
e levou para morar com ele em outra região. Nunca mais tivemos notícias do meu pai, e por um bom tempo tudo voltou ao normal. Quando meu irmão completou 6 anos, minha mãe estava com ele, no terreno da casa de meu tio. Ela nos contou que pôde ver que algo estava observando meu irmão. Aquilo corria pela mata, e minha mãe, em um momento de muito medo, pegou meu irmão e correu para dentro da casa. Aquela coisa foi até a janela, e minha mãe pôde ouvir aquela coisa resmungando baixinho. Seu filho não pertence mais a você. Agora ele é meu. Todos os direitos sobre essa criança foram entregues a mim no dia em que o pacto foi feito. Já perdeu seu marido e irá perder essa criança. Então, no mesmo momento, aquilo foi embora. Minha mãe passou a noite chorando, e tão logo o dia chegou, ela pegou meu irmão e procurou uma mulher que era chamada de Dona Alice. Ela era muito procurada por curar enfermidades e também desfazer trabalhos. Quando minha mãe chegou à casa de Dona Alice, essa senhora olhou firme para meu irmão e pediu para minha mãe entrar em uma sala com ela. Quando minha mãe pensou em falar algo, essa senhora fez um sinal com a mão e pediu para minha mãe ficar quieta. Minha mãe fala que ela colocou como se fosse cera em uma frigideira, e tão logo a cera derreteu, ela pegou aquilo e, conforme ia quebrando em pequenos pedaços, ela ia falando para minha mãe tudo o que vinha acontecendo e também o motivo desses acontecimentos. Dona Alice falou para minha mãe que meu pai tinha feito sua escolha e que, sem saber, acabou entregando tudo o que tínhamos a alguém que não descansaria em vida, até destruir toda a nossa família. Então aquela senhora perguntou para minha mãe se ela acreditava que seu filho pudesse ser liberto em vida desse mal. Minha mãe falou que sim. A Dona Alice falou que meu irmão tinha recebido uma maldição, que aquela fera não iria descansar enquanto meu irmão estivesse vivo. Ela falou que, em troca de fortuna e bem-estar, uma mulher, com a ajuda de meu pai, entregou meu irmão para o coisa ruim, e que essa fera que vinha até a nossa casa vinha para cobrar o que foi prometido a ela, no caso o meu irmão. Dona Alice falou para minha mãe não se preocupar, que essa fera não iria voltar a incomodar novamente. Então meu irmão cresceu, minha mãe se casou novamente com um bom homem que nos educou e nos ensinou a respeitar a todos. Mas de um ano para cá, meu irmão começou a ficar doente, a apresentar problemas de saúde. E rumores entre os sitiantes próximos à nossa casa começou a surgir. Muitos avistamentos de uma fera que rondava galinheiros, estábulos e chiqueiros. Muitos relatavam que aquilo era um lobisomem e que nunca tinham visto algo tão horrível como aquilo. Quando foi em uma noite, eu vi algo andando na rua em frente à minha casa. Era um grande cão que parou na rua em minha direção e pude ouvir o som de dentes batendo, da mesma forma que a minha mãe me contou. Depois disso, meu irmão só piorou. Foi internado e os médicos não conseguiam encontrar o problema. Exames constavam perfeitos. A medicina não tinha resposta para o problema. Então meu irmão pediu para passar o resto de sua vida junto às pessoas que ele mais amava. Ele morreu essa manhã. E mesmo em seu leito de morte ele me falou para cuidar das crianças, cuidar dos nossos animais e ajudar quem precisa. Amigos, eu fiquei sem reação. E meu companheiro, que estava dirigindo o carro, também. Tão logo chegamos à casa, a família nos recebeu. Pedimos licença a todos e fomos até o quarto onde estava seu Jeremias. Entramos com a urna, a renda e as flores para a ornamentação, e a coroa de flores ficou na sala. Enquanto estávamos no quarto preparando tudo, a família estava rezando na sala. Então chamamos o irmão e mais uma pessoa para nos ajudar a levar a urna para a sala. Teríamos que passar a noite naquela casa. A estrada não oferecia segurança alguma, e já era muito tarde para retornarmos. Aquele senhor nos convidou para tomar café, e nos convidou para sairmos para fora, respirar um pouco de ar puro. E no momento que estávamos do lado de fora, eu pude perceber que alguma coisa nos observava da mata. Aquilo se esgueirava de um lado para outro. Meu companheiro de trabalho nem o irmão de seu Jeremias notaram. Então fiquei quieto. Achei que, por ter ouvido toda aquela história, minha cabeça poderia estar me pregando peças.
mas não demorou muito para todos ouvirem o som de dentes batendo. Nunca senti tanto medo da forma que senti aquela noite. Entramos para dentro e pedimos para a casa ser toda fechada. Muitos não sabiam o que estava acontecendo, mas não demorou muito para aquela coisa fazer um escarcéu por volta da casa. Aquilo gritava muito alto, e por um pequeno momento tive a impressão de ouvir aquilo resmungar, que veio receber o que lhe foi prometido por direito. Foi a noite toda assim. Aquela fera não nos deixou em paz. Quando amanheceu o dia e abrimos a casa, era fácil ver marcas pelo chão batido. Parecia que aquela coisa tinha se arrastado pelos cantos. A família teve o dia inteiro para velar seu Jeremias, e quando foi próximo às 5 da tarde, seguimos para o cemitério. Quando chegamos lá, tudo correu normalmente. Seu Jeremias foi sepultado, ao lado do túmulo de sua mãe. Voltamos para a casa do irmão de Jeremias, e quando já era próximo das 8 da noite e estávamos prontos para retornar para a cidade, uma mulher que morava próximo ao cemitério adentrou o terreno da casa, gritando que precisávamos voltar ao cemitério, que tinha algo sobre o túmulo de Jeremias. Todos voltamos o mais rápido, e quando chegamos lá, o que vi me deixou de cabelo em pé. O chão tinha sido escavado novamente. A urna de seu Jeremias estava aberta, e no momento que nos aproximamos, aquela coisa deu um salto de dentro do buraco em que estava a urna e correu para a mata. Podíamos ouvir os gritos que aquilo soltava. Quando nos aproximamos da urna, seu Jeremias estava com o peito dilacerado, e por um momento parecia que aquela coisa tinha comido seu coração. A família ficou em choque. Fechamos a urna novamente e a ajudamos a enterrar. Alguns homens iriam ficar por ali, caso aquela coisa voltasse. Então retornamos para a cidade quietos. Eu e meu companheiro não falávamos nada. Acredito que da mesma forma que para mim estava difícil digerir tudo aquilo, para meu companheiro também estava. O irmão de Jeremias depois de algum tempo nos procurou e nos falou que nunca mais aquela coisa foi vista. O fato é que a maldição se estendeu somente em cima de Jeremias, pois ele era o único filho nascido de um mesmo pai e mãe. Boa noite.